Boa noite a todos, todas. Meu nome é Henrique Siqueira, eu coordeno a curadoria do Museu da Cidade de São Paulo e é com muito entusiasmo que estamos iniciando essa terceira roda de conversas aqui pelo Laboratório dos Números, que é um ciclo de conversas que vai inspirar os artistas a criarem os painéis que vão dar forma física à exposição que acontecerá no Solar da Marquesa de Santos a partir de outubro. Esse projeto tem um especial significado para o Museu da Cidade ao dar voz a grupos sociais invisibilizados, ao mesmo tempo em que marca uma relação da instituição com a nossa cidade e com a sociedade muito mais plural e aberta. Eu serei breve na apresentação para economizar tempo para o debate, para as conversas, mas eu quero registrar agradecimentos a Alexandra Matias, curadora convidada, a Amara Moira, Marcela Tiboni, Bruno, da Casa 1, ao mesmo tempo também a Júlia Brandão, Gabriel Curti, Carol, Tissa Kimoto, que deram forma a esse seminário e à exposição. Também agradeço aos que nos assistem e então eu passo a palavra para a Alexandra, desejando aí uma excelente conversa para todos. Bem-vindos todos e todas. E hoje é mais uma mesa de conversas, é a nossa terceira mesa. E eu vou apresentar aqui os convidados e também fazer a mediação. Meu nome é Alexandra Matias, eu sou historiadora e crítica de arte e vou estar com vocês hoje durante a noite, escutando essas conversas e escutando os nossos convidados. Vou seguir aqui para a apresentação deles. Então, a gente está na terceira mesa, masculinidade, heterossexualidade compulsória e eurocentrismo. E a nossa convidada é Marcela Tiboni, acredita no diálogo como forma de emancipação. Por isso... Só um momentinho, gente. Por isso, escolheu viver a maternidade de forma aberta e inclusiva. Não há nada a esconder. Em Mama, um relato de maternidade homoafetiva, seu primeiro livro, a autora rompe com o tabu que ainda hoje cerca o amor lésbico e a gravidez entre mulheres para contar a história de sua família. Ao amamentar seus filhos gêmeos, mesmo sem ter sido ela a mulher a gestar, Marcela literalmente peita, num perfeito equilíbrio entre força e delicadeza, os preconceitos e as intolerâncias da nossa sociedade. Nosso segundo convidado é o Bruno O, da Casa 1. A Casa 1 é uma organização localizada na região central da cidade de São Paulo e financiada coletivamente pela sociedade civil. Sua estrutura é orgânica e está em constante ampliação, sempre explorando a intersexualidade do universo plural da diversidade. Bruno O é educador e artista visual, doutorando em artes visuais pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a pesquisa Performar a Instituição, Gramáticas do Poder, Estéticas Insurgentes e Dispositivos de Contra-Hegemonia na Arte Latino-Americana. A Mayra Moira é travesti, feminista, doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp e autora do livro autobiográfico E Se Eu Fosse Puta, o Rua Editora 2016. A nossa artista do painel hoje é Laura Guimarães. Ela é roteirista, poeta e artista de rua. Em 2009, criou o projeto Micro-roteiros da cidade, cenas curtas de até 140 caracteres inspiradas no cotidiano e inseridas nas ruas por meio de lambi-lambis coloridos. Com a proposta de convidar as pessoas a imaginarem uma história de repente no meio do caminho,
Nos últimos 10 anos, além dos lambi-lambis nas ruas de São Paulo e outras cidades do Brasil e do mundo, Laura também realizou exposições individuais e coletivas e murais com diferentes técnicas, como a exposição Micro-Roteiros da Cidade na Praça das Artes, projeção de 90 micro-roteiros nas paredes do local, na empena de um prédio e no calçadão da Avenida São João. O mural da escuta, em parceria com Simone Cis, Daniel Melim e curadoria de Baixo Ribeiro, na parede externa do antigo MAC USP, também criação de micro-roteiros e intervenções do público para o Museu da Língua Portuguesa, micro-roteiros de mulheres e desenhos de áudios para o SESC, na FLIP 2018, projeto parede no SESC Palladium, em BH, Arte Rua 2015, intervenções em diferentes unidades do SESC, diversos painéis na região central de São Paulo, com a Casa Rodante, intervenções coletivas em bairros da periferia da cidade, além da empena de um prédio ao lado da Praça da Sé, em colaboração com Simone Cis para o projeto Tarsila Inspira. Esses são nossos convidados e são as pessoas com quem nós vamos trocar ideias e experiências essa noite. A seguir, agora, eu passo a palavra para Marcela Tiboni, que vai nos contar sobre a sua experiência na cidade de São Paulo. Bom, primeiro, boa noite. Queria agradecer aí ao Museu da Cidade, Alexandra, pelo convite. Eu sempre digo que todos os lugares que a maternidade lésbica puder ocupar, a gente vai ocupar. E gosto muito desse nome, São Paulo Invisível, e é por aí que eu vou começar minha fala, porque eu tenho dado muitas entrevistas por conta da minha maternidade, então me apresentando. Eu sou casada com a Mel, a gente é mãe de gêmeos, o Bernardo e a Yolanda, que fazem 2 anos daqui 4 dias, e eu não gestei os meus filhos, mas eu optei por amamentá-los. E aí entra o nome São Paulo Invisível, o quanto as pessoas invisibilizam a nossa maternidade, invisibilizam principalmente a minha maternidade, já que eu não fui uma mãe gestante. Então, toda vez que a gente vai dar entrevista, as pessoas nos perguntam, né? Os jornalistas falam sobre essas novas configurações familiares. E eu sempre respondo a mesma coisa. A minha família não é uma nova configuração. Essas configurações, elas existem há séculos, mas talvez só agora elas começaram a ganhar visibilidade, elas começaram a ganhar a chance de serem vistas, lidas, ouvidas, e de fato existir nessa cidade. Eu não posso esquecer que eu moro em São Paulo, eu sou uma mulher branca e eu moro num bairro de classe nobre. Porque se eu fosse uma mulher preta, periférica, e se eu morasse no interior, ou de repente numa cidade no extremo sul do país, ou no Nordeste, talvez a minha realidade não fosse a mesma. Mas mesmo morando numa cidade cosmopolita, como é a cidade paulista, ainda assim a gente é invisibilizada, e muitas vezes em muitos diálogos, mesmo explicando que eu sou casada com a Mel e sou mãe dos gêmeos, as pessoas dizem que a nossa amizade é muito linda. Fora a palavra lésbica, né, que as pessoas têm uma dificuldade tremenda. Hoje mesmo eu fui dar uma entrevista para uma ex-atriz da Globo e ela o tempo inteiro falava que eu era gay. E isso é muito curioso, né, porque quando a gente pensa na legenda LGBTQIA+, e a gente faz essa inversão, porque antes era GLS, quando a gente coloca o L na frente, a gente está ali afirmando, somos mulheres e somos lésbicas, o quanto as pessoas têm dificuldade de pronunciar mesmo essa palavra. Hoje eu tenho um perfil no Instagram, né, que é o meu nome, que se tornou um lugar de militância pela maternidade lésbica, e mesmo ali eu vejo muitos casais e muitas mulheres lésbicas que vivem a dupla maternidade me dizendo o quanto elas têm dificuldade de falar esse nome, porque as pessoas à volta dela não conseguem aceitar. Então, ou elas se chamam de gay, ou elas simplesmente dizem que são casadas com outras mulheres, sem conseguir bater no peito e se chamar de nenhum tipo de nomenclatura. Eu vou contar brevemente a nossa história, porque eu acho que isso mostra um pouco de onde vem, né, essa militância e pelo que a gente vem lutando hoje pelos nossos filhos. Mas a gente está junto desde 2013 e desde o início da nossa relação a gente já falava em ter filhos. Eu queria engravidar, Mel também queria engravidar, né? A gente casou, viajou, foi adotar cachorro. Em 2017, a gente sentou e decidiu que era o momento certo para a gente aumentar a nossa família.
E aí eu lembro que a gente sentada no sofá, a Mel falou, cara, eu quero muito engravidar. E aí eu olhei para ela e comecei a pensar em várias histórias da minha infância e adolescência e o quanto para mim, na verdade, gestação e parto eram sinônimo de medo. Eu lembro de eu, no segundo ano do ensino fundamental, conversando com uma coleguinha no recreio, dizendo assim para ela, uma pergunta, no que você tem mais medo? Da dor do parto ou servir o exército? E isso já me mostra que, na real, eu sempre tive muito medo de engravidar, porque eu tinha medo da dor do parto. Eu achava que o parto era uma dor tão grande quanto servir o exército. Lembro de uma prima minha, quando eu tinha uns 7, 8 anos, que estava grávida, dizendo que ela tinha muita azia e ela vomitava muito. Para uma criança de 7 anos, vomitar é uma das experiências mais assustadoras que existem. Então, de novo, foi mais um link que eu fiz com gestação, com gravidez. E aí, quando eu sento frente a frente com a minha mulher e percebo os privilégios que a dupla maternidade ela vem imbuída, foi o momento que eu brinco que eu me senti mais sapatão, assim, porque foi o momento que eu me joguei para a liberdade e percebi que eu podia ser mãe sem precisar passar pelo processo de gestação. Eu tinha uma mulher ao meu lado que ia engravidar, que ia gerar os nossos filhos sem precisar ser no meu corpo. Eu começo a perceber, então, quanto a maternidade lésbica, ela precisa passar por algumas perguntas que a maternidade heteronormativa não passa. Um casal heteronormativo não senta lado a lado e se pergunta, quem de nós dois vai engravidar? Com óvulos de quem? Mas qual das duas vai amamentar? Ou será que as duas vão amamentar juntas? Porque isso não existe. Então, quando a gente começou esse processo, a gente começou a perceber o quanto é uma maternidade muito plural, muito bonita e talvez muito inclusiva nessa relação de parceria. A Mel engravidou, a gente fez uma fertilização in vitro e foram 10 meses entre o processo da primeira consulta até fazer a transferência dos embriões. E quando a gente descobriu que eram gêmeos, ela estava grávida de 5 meses, ela me perguntou se eu não toparia amamentar com ela. A gente nem sabia que era possível a dupla lactação, a gente não conhecia ninguém que tinha passado por esse processo, a gente jogou uma pergunta no Facebook para os nossos amigos, se alguém conhecia um casal de mulheres em que as duas tinham amamentado, e foi muito legal ver a reação das pessoas à nossa volta, assim, foram mais de 200 comentários, mais de 600 curtidas, e aquilo se propagando, gente compartilhando, nosso celular, o inbox, o Instagram, popando um monte de mensagem de gente querendo saber um pouco mais, ou comentando que conhecia alguém, e aí ali a gente viu o quanto esse universo da dupla maternidade ainda era um universo muito B, assim, né? Ele não estava num lugar de visibilidade, ele estava sempre na entrelinha. As pessoas conheciam alguém, mas às vezes elas sussurravam, sabe? Elas falavam assim, olha, uma amiga minha, a prima dela, também é casada com uma mulher. Eu falava, gente, você não precisa sussurrar, não está me contando um segredo, você está me contando a história de alguém, uma história digna, né? Cheia de orgulho. Então, hoje, quando eu vou falar da nossa história de maternidade, eu falo com muito orgulho, assim, eu escrevi um livro sobre isso, e também porque quando a gente foi passar por esse processo da gestação, eu fui numa livraria aqui em São Paulo, grande, dentro de um shopping, achando que eu estava arrasando, e falei para o vendedor, falei, eu queria um livro que falasse sobre maternidade homoafetiva. Aí ele falou, bacana, qual? Eu falei, cara, o que você tiver aí à mão, mais fácil, qualquer um. Aí ele falou, putz, não tem. Aí eu falei, caramba, acabou? Ele falou, não tem, não existe. Aí eu falei, nossa, essa livraria se diz a maior do Brasil, uma porcaria. Voltei para casa, joguei na internet. E aí, gente, eu fiz a união das palavras mais, assim, diferentes possíveis. Maternidade lésbica, maternidade homoafetiva, dupla maternidade, mãe com mãe, mãe lésbica, filhos. E simplesmente não tinha nenhum livro. Eu fiquei chocada, assim, eu estava em 2017 e o mercado literário simplesmente não tinha um único livro que falasse sobre como duas mulheres conseguem engravidar num país como o nosso, né? A gente tinha todo o aparelho reprodutivo ok, mas a gente não tinha um sêmen. Como é que funciona isso? E aí o Mama, que é o livro que eu lancei o ano passado, ele surge nesse lugar de tentar dar a voz para a maternidade lésbica. Hoje eu não sou a voz da maternidade lésbica, eu sou uma das vozes, porque existem inúmeras, e ali eu tento relatar um pouco da nossa história. E acho que, de novo, fazendo um link sobre São Paulo Invisível, muitas mulheres me escrevem do Brasil todo, falando, eu queria muito escrever um livro também sobre a minha história de maternidade, mas eu fico pensando, poxa, já existe o seu, não sei se precisa de mais um.
E eu sempre respondo, eu falo, gente, vai numa livraria ou só abre um site aí da Amazon, de qualquer livraria que você quiser pela internet e digita lá, comidas veganas, receitas. Vai aparecer pelo menos 30 livros. Digita lá, adestramento de cães, vão aparecer 40 livros. Se você digitar signos, 60 livros. Se você digitar maternidade homoafetiva, vai aparecer um. Em que momento das nossas vidas a gente consegue achar que um livro já esgotou todo o assunto? Pelo amor de Deus, a nossa é uma história dentre tantas que precisam ser contadas. Essa possibilidade de hoje nos empoderar dessa voz de que a gente fale em primeira pessoa, sem que ninguém precise falar por nós, eu acho que é super importante. Por isso, para mim, hoje, eu aceito todos os convites, mesmo sabendo que alguns convites são muito delicados de serem aceitos, porque uma coisa era eu aceitar esses convites quando a minha estava grávida, e outra coisa é agora que meus filhos vão fazer 2 anos, eles já falam e eles já entendem o que é dito para eles. Então, há 3 semanas atrás, a gente foi convidada para a revista Veja, para fazer uma matéria, e a gente não conseguiu responder sim na hora, porque a gente precisou pensar, e pensar não com a cabeça ou com o coração, mas pensar com o estômago. Será que a gente estava preparada para mais uma vez ler um show de comentários homofóbicos e lesbofóbicos na internet? Porque a internet é um outro lugar, né? Frente a frente, a gente já viveu algumas cenas de lesbofobia, de homofobia, mas elas parecem um pouco mais filtradas. Quando a gente vai para o campo da tela, para o campo em que as pessoas se sentem à vontade para dizer o que elas pensam, é um pouco assustador. A gente já deu entrevista para muitos meios, enfim, TV, revistas e sites, e a gente sabia que aquela era uma revista de grande alcance, e depois de 2 dias pensando, a gente topou, e obviamente quando saiu na revista impressa, mas quando a matéria foi ao ar nos canais Insta e Facebook, eram dos 400 comentários, eu diria que uns 50, 60 homofóbicos, sempre os mesmos, tá? A gente já basicamente decorou, falam ou de religião, que Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo, e, portanto, a gente estaria ali blasfemando, a gente vai para o inferno, aquilo não está correto, Satanás, e a fixação louca que as pessoas têm pelo modelo heteronormativo, que é a presença de um pai. Então, desde comentários muito desagradáveis como qual das duas aí tem pinto, o sêmen veio do pau de qual das duas, ou comentários como, meu Deus, vocês não estão nem aí para essas crianças, como elas vão crescer num mundo sem uma referência masculina, como que elas vão crescer sem uma referência paterna. E aí vem uma escolha muito pontual que eu fiz para a minha vida, que é acreditar no processo de diálogo, no processo de fala, no processo de escuta, de transformação e de emancipação do pensamento. Eu sou essa pessoa que leio todos os comentários e respondo um a um, e quando eu acho necessário, eu vou no inbox, eu vou no DM da pessoa e mando mensagem. Muita gente me escreve e fala, cara, como que você tem estômago? Meu Deus, se preserva, se proteja. E, na verdade, para mim, me proteger é saber o que está acontecendo no mundo contemporâneo, é saber quais os riscos que minha família corre quando ela for para a rua. Me esconder, fingir que aquilo não existe, fingir que ninguém me disse nada, para mim não é nenhum tipo de proteção e nenhum tipo de chance de diálogo, de processo de transformação de olhar. Então, eu entro ali na matéria, leio todos os comentários e vou num processo de resposta. Desde que quando falam de Deus, por exemplo, pensar na relação do amor, e eu sempre falo isso, eu falo, mas se minha família é baseada no amor, e esse seu Deus, em nome de Jesus Cristo, ele propaga o amor, qual o problema da minha família? Quando falam sobre o homem, a presença, então agora o homem não serve para nada, eu falo, cara, os meus filhos têm uma figura masculina muito importante na vida deles, que chama doador. Esse cara que foi muito generoso, ele foi até um banco de sêmen, ele bateu uma punheta e ele colocou o sêmen dele num potinho para que fosse doado de forma gratuita, porque em vários países do mundo isso é uma profissão. O doador de sêmen é um cara que recebe uma grana para fazer isso, aqui no Brasil não. Então é um cara que eu não posso duvidar da generosidade dele de ir lá gratuitamente para doar o sêmen, mas isso não transforma essa figura num pai. Então tento explicar para as pessoas que o discernimento entre doador e pai, ele é muito claro, e ele é claro na nossa cabeça. Muita gente nos pergunta, mas como é que vocês vão contar para o Bey e para a Ioiô? Eles têm um livro sobre a história deles. Eu acabei de assinar com 3 editoras diferentes, e vou lançar 3 livros no ano que vem. Um deles um livro infantil, para falar sobre famílias homoafetivas, e eles são personagens, um dos personagens desse livro.
Tem um documentário nosso que ganhou o prêmio Dancine, que sai lançado ano que vem. Então, a gente não tem medo da nossa história e os nossos filhos cresceram e crescem sabendo que eles são filhos de duas mães e frutos de uma inseminação artificial. Não tem nenhum tipo de segredo aqui dentro desse processo de como eles foram concebidos. E também não tem nenhum tipo de vergonha. É muito curioso porque muita gente conversa com a gente achando que a gente tem vergonha de falar que somos duas mães. E não temos, a gente tem o orgulho daquilo que a gente se transformou e da maneira com que a gente construiu o nosso processo, a nossa família, e a gente tem plena certeza que isso não é motivo nenhum para se envergonhar. As pessoas eu fiz outro dia um carrosselzinho no Instagram sobre o que não perguntar na dupla maternidade. E aí tem algumas coisas que eu acho que elas ficam num campo de não saber direito o que perguntar, e tem outras que escancaradamente, né, são processos homofóbicos. Então, por exemplo, muita gente me pergunta se depois que a Mel engravidou, eu não tenho vontade de ter um filho meu. E é um processo de tentar explicar, né? Falar, cara, esses filhos são meus filhos. Independente deles terem meu óvulo ou não, independente de terem a minha genética ou não, eles são os meus filhos. Então, como na cabeça das pessoas, quando a gente pensa nessa relação de heteronormatividade compulsória, o quanto para as pessoas isso ainda faz com que aqueles filhos não sejam os meus filhos, né? Sejam filhos da Melanie, porque vem dela e tudo mais. Enfim, acho que são muitos assuntos que envolvem a nossa maternidade. Eu deixo aí para as perguntas e vou continuar falando para não estender aí muito mais a minha fala. Obrigada, Marcela, pela sua narrativa de experiência. Eu acompanhei desde o primeiro post falando sobre a questão. E, assim, é uma experiência de muita verdade, de muito amor, e depois a gente percebe com o seu relato, com a sua experiência, que outras pessoas estão já constituíram essas famílias, estão constituindo essas famílias, tem aonde encontrar referências, né? E essas referências vão subindo e vão agregando, você vai encontrando novas pessoas, e isso é uma nova forma de viver, né? De constituir a sua vida, de ter uma experiência de vida dentro da cidade de São Paulo, e que precisa ser aceita, né? E que as pessoas precisam colocar isso dentro do seu cotidiano. Eu entendo cada relato que você coloca sobre a estranheza, sobre as questões que as pessoas colocam para você e para sua esposa, e falando sobre seu filho, porque a gente saiu 5% do ângulo que as pessoas estão acostumadas de ver, já é um problema quando a gente vive essa heteronormatividade, quando a gente vive dentro dessas regras que são difíceis, e que todo esse projeto de São Paulo Invisível está pensando nisso. Por que as pessoas precisam estar tão regradas, precisam viver e precisam ser tão iguais? A pluralidade não é aceita, né? Não é colocada. Obrigada pela sua experiência, pela sua narrativa hoje. A gente vai continuar aqui com outras narrativas. Pessoal, eu não avisei logo no começo, mas eu estou avisando agora. As perguntas, então, ficam para o final das 3 falas. Quem acompanhou as 2 mesas passadas percebeu que a gente deixa as 3 falas e depois abre para as perguntas. Então, a gente vai continuar aí no mesmo esquema, porque deu certo. Obrigada, Marcela. E agora eu passo a palavra para a Mara Moira, que vai estar também passando a sua experiência para a gente. Olá, olá. Muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite. Gostei muito de ouvir a fala da Marcela. Eu tive também o privilégio de poder contar com um casal de amigas
uma delas engravidou e as duas amamentaram durante o percurso, né? E eu lembro o quanto eu fiquei chocada quando eu vi aquilo, né? E o choque é muito revelador do quanto a gente ainda conhece tão pouco do ser humano, né? Do corpo humano, das possibilidades, né? De gerenciamento da maternidade, né? De como é que a gente cria uma criança. A gente está ainda aprendendo, dando os primeiros passos nisso, né? E eu lembro que esse choque, né? Que era um choque de ficar apaixonada pela ideia, assim, nossa, como isso é possível e é potente, né? Então, e aquilo para mim foi muito bonito, né? E aí, recentemente, eu venho aumentando, assim, né, meu pasmo com cada nova coisa que eu vou descobrindo nesse meio, né? Eu fiquei, por exemplo, né, no ano passado, uma amiga trans, ela teve uma filha, né, uma filha, na verdade, até hoje ela isso é uma coisa que dialoga bastante com a mesa também, né? Essa questão de qual o gênero das nossas crianças, né? O gênero das crianças que a gente vai criar. E ela e a companheira decidiram que elas não vão impor um gênero pro filho, para a filha que tiveram. Então, chama-se Sol, e aí um dia a Sol vai, de alguma forma, dizer de que maneira ela se sente mais confortável e vão deixar com muita liberdade essa criança para pensar o que ela é e o que ela deixa de ser. E aí o que aconteceu foi que a minha amiga trans, quando ela teve essa criança, ela decidiu que ela amamentaria também, né? E aí descobri também, né, foi um choque, assim, né, algo que eu já tinha visto uma matéria ou outra, assim, sinalizando que no exterior já tinha sido feita. E aí, de repente, descobri que aqui no Brasil também estava acontecendo, né? Então, de mulheres trans que estavam podendo amamentar, né? Porque também a gente também tem glândulas mamárias, né? Então, dependendo de como é que tá os seus hormônios, dependendo de como é que tá o seu corpo, isso acaba se tornando uma possibilidade também, né? E aí, junto com isso também, outras tantas narrativas inovadoras e inusitadas que vão reconfigurando o que a gente entende como mãe, o que a gente vai reentendendo como pai, né? Por exemplo, na figura de um homem trans engravidando, que também é uma figura que está cada vez se tornando mais comum, né, dentro da sociedade brasileira, né? Vira e mexe, ainda sai no jornal quando isso acontece, ainda se torna notícia, né? Mas o meu sonho é justamente um momento em que isso deixe de ser notícia, deixe de surpreender tanto, né, causar espanto à possibilidade de um homem engravidando, né, de uma figura masculina engravidando. A gente ainda está falando sobre se a gente ainda está falando sobre isso com espanto, significa justamente que conhecem pouco sobre as possibilidades do que é, né, uma pessoa trans, né, do que os nossos corpos são capazes e de o quanto nós também somos capazes de redefinir, ressignificar, reinventar, né, os conceitos de masculino, de feminino, de homem, de mulher. E é um pouco sobre isso que eu queria falar aqui hoje, inclusive, né, porque como eu sou travesti, o que é uma travesti, né? O que é uma mulher trans? Para mim é importante já deixar claro também, essa pergunta que sempre fazem, qual a diferença entre travesti e mulher trans? Não importa, sabe? A diferença elas foram criadas para ser um homem porque nasceram com pênis e elas reivindicam uma identidade feminina, ponto, sabe? A gente tenta às vezes falar, não, a diferença é que uma quer ter pênis e a outra não quer ter pênis, não importa. A minha relação com o meu genital, a minha relação com o meu genital é minha, não é algo para ser discutido em público, e a palavra que eu uso para me identificar não deve ser usada como um indício da relação que eu tenho com o meu genital, porque isso seria muito invasivo, né? Imagina eu chegar aqui e dizer, eu sou travesti, vocês decodificarem essa palavra por, ela lida bem com o genital com que ela nasceu, sabe? Não é da conta de vocês, não interessa, sabe, a relação que eu tenho com o meu genital. A medicina tentou dividir a categoria trans entre aquelas figuras que gostariam de ter uma vagina e aquelas figuras que estão confortáveis com o genital com que nasceram, mas essa distinção é problematicíssima e a gente está cada vez mais tentando superá-la. Então, de uma perspectiva social, política, pública, é preciso que travestis e mulheres trans sejam a mesma coisa. Figuras que foram criadas para ser um homem e que reivindicam uma identidade feminina e que devem ser tratadas no feminino, portanto, né, por figuras pela sociedade. Então, essa é uma questão importante de deixar claro. E aí, ou seja, né, como eu estava falando, né, o que define uma pessoa trans, né, uma mulher trans ou uma travesti, no caso, é justamente ter sido criada para ser um homem. Então, um dos temas da mesa é justamente masculinidades, e é algo que a gente entende bastante, porque a gente foi criada para ser isso. E a gente recusou
essa criação, a gente recusou essa identidade que colocaram nas nossas costas e que cobraram a gente que a gente fosse uma encarnação dessa palavra, né? Então, ou seja, a gente conhece ela muito bem, e a gente conhece por múltiplas perspectivas, né, prismas, né, pela perspectiva de quem foi criada para ser isso, mas também pela perspectiva de quem convive com figuras que foram criadas para ser isso. Então, acho que a travesti ela tem uma visão privilegiada para olhar essa questão da masculinidade, né? Porque, de um lado, ela foi criada para ser um homem, então, ou seja, cobraram dela que ela fosse especialista, né, em explorar esse lado considerado masculino, né? E aí ela recusa isso. Então, e para recusar, a gente identifica o que é aquilo, né? Mas, de um outro lado, também, a gente convive intimamente com figuras que foram criadas para ser homens. E aí é outro dos paradoxos que eu quero colocar aqui, né? Uma dessas questões curiosas, né, que a comunidade trans, a gente olha para as travestis, olha para as pessoas trans e pensa que elas são revolucionárias, são figuras que vieram de uma outra sociedade, que estão fora dessa realidade, que não são reféns, né, dos debates, dos dilemas que a gente vive, não, figuras que têm uma liberdade, né, que fazem tudo com muita tranquilidade, né, que romperam com os padrões de gênero, e não. A gente é cria dessa mesma sociedade que inventou esses gêneros, a gente é cria dessa mesma sociedade que nos molda para, de alguma maneira, reproduzir esses gêneros, né, e esses debates, esses padrões de gênero. A gente rompe em alguns pontos, em alguns outros a gente reproduz da forma como ela se dá, né? E uma das questões é justamente essa questão da heterossexualidade compulsória, que a gente colocou também no título da mesa, que é muito engraçado. Imaginar que travestis sejam heterossexuais, ou que pessoas trans sejam heterossexuais, né? É porque geralmente cria-se uma ideia de que o heterossexual é o que não é trans também, né? E isso é uma forma de invisibilizar a pluralidade de orientações sexuais que existe na comunidade trans. Isso é uma forma de dizer também que as orientações sexuais, da forma como elas são entendidas, elas bugam quando entram em contato com o indivíduo trans, né? Porque aquele homem cisgênero, ou seja, aquele homem que foi criado para ser homem e se identifica como um homem, né? Quando ele se relaciona com uma travesti, né, a sociedade olha para aquela relação e diz: aquela relação não é heterossexual, né? Tenta chamar aquela relação de gay. Mas, se aquela travesti estiver se relacionando com uma mulher cis, ou seja, uma mulher que foi criada para ser uma mulher, também não vão olhar para aquela relação e dizer: agora é uma relação heterossexual. Então, percebe? É meio estranho isso, assim, né? Porque é como se heterossexual não existisse para pessoas trans. Se você é trans, heterossexualidade não existe para você, né? Então, dentro dessa visão padrão, hegemônica, né, conservadora de gênero, né? Isso mostra o quanto que as pessoas não estão entendendo o que é esse indivíduo trans, né? A gente rompe com aquilo que se espera de o que é um homem, o que é uma mulher, mas de alguma forma também a gente está buscando inserção na mesma sociedade, né? E aí, quando a gente olha para a comunidade trans, uma das coisas que a gente acaba percebendo rapidinho é que boa parte, se não a grande maioria das pessoas trans são pessoas heterossexuais, ou seja, são pessoas que se identificam como mulheres e, ao se identificar como mulheres ou como um gênero feminino, desejam se relacionar com figuras masculinas, né? Ou então figuras que se identificam como homens e desejam se relacionar com figuras que se identificam como mulheres. Isso é o padrão, é muito presente lá dentro da comunidade trans. Então a gente olha para essa comunidade e vai perceber que a maioria das travestis, a grande maioria, quer se relacionar com homens, né? A maioria dos homens trans quer se relacionar com mulheres, né? Isso, então, ou seja, é muito significativo, né? Porque a gente está dentro da sigla LGBT e a gente vai descobrir que tem heterossexuais dentro da sigla LGBT, porque a comunidade trans, ela fala de uma identidade, de uma forma de existir, de uma forma de se pensar a si própria, de pensar a si própria, e não fala do seu desejo especificamente, de por quem você sente atração, né? E aí, uma das coisas que eu sempre gosto de tratar, então, nas minhas falas, é sobre esses paradoxos, né? O quanto que a gente rompe, de alguma maneira, né, as expectativas de gênero, os padrões de gênero, mas a gente acaba reproduzindo de outra forma esses mesmos padrões, e às vezes a gente reproduz, né, e é um tiro no nosso pé também, né? Porque quando a gente olha, né, para a comunidade, a gente vai perceber que boa parte das travestis e mulheres trans, elas desejam
um padrão de homem que ele está em franca extinção, né? É um padrão de homem que cada vez existe menos, que é aquele homem-homem, aquele homem de verdade, aquele homem das antigas, aquele homem que não quer ter nenhum tipo de prazer com o seu ânus, aquele homem que não sente nenhum tipo de atração pelo genital dessa mulher trans ou dessa travesti, caso ela tenha um pênis, né? É esse homem que a veja como mulher dentro desse padrão normativo, ou seja, veja como uma mulher cis, né? E não deseje nada nela a não ser aquilo que a sociedade normativa entende como feminino. E aí, isso é muito doido, assim, né? Porque é como se a gente rompesse com o ideal de o que é ser uma mulher, rompesse com o ideal de o que é um homem, a gente a gente mostrasse para a sociedade que é possível nascer com pênis e ser uma mulher, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue romper com o próprio padrão que nos criaram para reproduzir de gosto. A gente continua gostando dos homens que nos ensinaram a gostar. Então, nos ensinaram que o modelo bonito, o modelo pelo qual a gente deve se interessar, né, em termos de gosto, em termos de orientação, é aquele homem mais viril, que tem pegada, né? E a gente vai atrás desse padrão, né? E é justamente, muitas vezes, esse é o padrão que vai nos rechaçar, esse é o padrão que não vai nos ver como uma mulher, inclusive, esse é o padrão do homem que vai nos violentar, muitas vezes, que vai nos humilhar em público, ou que só vai buscar uma relação com a gente entre quatro paredes, na sombra, sem que ninguém esteja vendo. Então, é um pouco esse o paradoxo, né? A gente rompe em determinados pontos, mas a gente acaba reproduzindo em outros, né? E para mostrar que nós também somos cria dessa sociedade, a gente também é fruto dessa mesma sociedade, né? E é preciso que a gente, de alguma maneira, tente romper com ela, né? É preciso que a gente comece a repensar, entre nesse processo de desconstrução, para que também a gente consiga construir a nossa paz de espírito, para que a gente consiga se relacionar tranquilamente com figuras que nos vejam e gostem da gente com o corpo que a gente tem, do jeito que a gente é, sem que a gente fique sempre querendo, né, que só gostem de algumas partes do nosso corpo, que não olhem para nenhuma parte do nosso corpo, né? De alguma forma, é preciso que a gente aprenda também a respeitar esse corpo que a gente tem, ver esse corpo como bonito, entender-nos, né, como inteiras, em cada pedaço, em cada célula que a gente tem, em cada poro que a gente tem, a gente está lá, né? E é preciso, então, que a pessoa que esteja se relacionando com a gente goste de tudo isso, se relacione tranquilamente com tudo isso. A gente vai estar reproduzindo a maneira como a gente deveria ser. Tá bom? Você está escutando a gente? Voltou? Voltou. Tá dando certo? Tá dando certo. Pode continuar. Eu tinha caído? Você ficou então beleza. congelada só. Perfeito. Mas é isso. Então, a ideia, né, o que eu queria discutir aqui é justamente o quanto a gente acaba... quando eu penso pessoas trans nesse debate de gênero, eu sempre penso que pessoas trans têm uma visão privilegiada sobre essa questão, né? Porque nos criaram para ser uma coisa, a gente rejeita essa identidade que nos impuseram, esse gênero que nos impuseram, e a gente reivindica a outra. Então, a gente tem vivência nesses dois lugares, né? A gente tem uma vivência que foi imposta e tem uma vivência que a gente foi reivindicada, conquistada, lutada, né? Então é como se a gente entendesse a partir desses dois paradigmas, né? Sempre lembro, né, que durante 29 anos que eu existi como um homem, porque me criaram para ser um homem, me disseram que eu era um homem e eu acreditei nisso por muito tempo, eu tentei ser esse homem por muito tempo e por 29 anos eu existi dessa forma. E aí bastou eu começar a existir como Amara, e aí uma das primeiras experiências que eu vivi foi justamente de perceber que o meu corpo em público ele poderia ser alvo de assédio, ele poderia ser alvo de toques não consentidos, de violência, né? Então, essa é uma questão engraçada, assim, né? Porque se a gente pensa que durante 29 anos ninguém nunca tocou no meu corpo sem meu consentimento, o que mudou para, de repente, por conta da roupa que eu estou usando, por ter deixado meu cabelo crescer, se sentirem confortáveis para tocar no meu corpo?
E não é só tocar no meu corpo, é tocar no meu corpo acreditando que eu estaria gostando daquele toque. É me dizer coisas absurdas no meu ouvido, como se esperando que aquilo fosse do meu, fosse do meu gosto. Né? Que eu devesse, inclusive, agradecer por uma figura estar se dignando a sentir prazer e a reconhecer que sente prazer na minha pessoa. Né? Então, esse é um paradigma também que a gente... Isso é algo que a gente vai ver bastante na comunidade trans. Né? Essas figuras que começam a existir como figuras femininas, né? Começam a viver sua identidade feminina publicamente, e aí a questão do assédio, né? Da violência sexual passa a estar presente no nosso cotidiano. Né? Isso diz muito, inclusive, sobre o que essa sociedade pensa sobre o que é o feminino. Né? Porque se durante 29 anos ninguém toca no meu corpo sem meu consentimento e bastou me ver com determinado perfil de roupa para acreditarem que isso era legítimo e tranquilo, né? Isso diz de como entendem o corpo feminino. Isso entendem também como entendem a minha motivação para querer transformar o meu gênero. Então, se eu estou me reivindicando uma mulher trans, uma travesti, as pessoas, isso significa que eu estou querendo me exibir e me entregar, né, sexualmente para qualquer homem que deseje o meu corpo. Isso mostra como figuras trans são vistas e lidas ainda hoje na sociedade brasileira. Né? Ainda hoje a gente vive esse padrão cotidianamente. Ainda hoje andar em público é uma experiência complicada para pessoas trans nesse país. Né? Algo que não era quando eu ainda não tinha feito a minha transição. Antes da minha transição, meu medo era ser assaltada. Agora meu medo é ser assaltada, ser violentada só por ser quem eu sou, né? Que levar uma tijolada na cara só por ser quem eu sou, eu ser assediada em público e não poder sequer responder, porque se eu responder eu posso ser violentada também. Né? Então, ou seja, é isso, eu posso ser violentada se eu respondo mal, se eu xingo alguém que me assedia, eu posso ser violentada, né, se eu ignoro uma pessoa que me assedia, eu posso ser violentada só porque a pessoa não gosta de pessoas LGBTs, né, e a pessoa trans é aquela pessoa que encarna no seu corpo o seu pertencimento à sigla LGBT. Né? Para pessoas cisgêneras, muitas vezes não é tão fácil perceber que a pessoa é LGBT, mas para a pessoa trans, né, existe algo no corpo dela, né, que já remete diretamente a esse pertencimento. Então, somos figuras mais visadas. Quanto mais perceptível é o seu pertencimento à sigla, mais você é uma figura visada. Né? E aí, então, ou seja, andar no espaço público é algo que se torna difícil. Né? E não só andar no espaço público. Né? Então, ou seja, eu estou falando da questão do assédio, estou falando da questão do corpo, né? Do andar no espaço público. A questão do trabalho também se torna uma questão super complexa quando você pensa, né, na realidade de pessoas trans. Né? Por quê? Né? O lugar onde vão aceitar, né, o seu trabalho, né, que vão te aceitar de braços abertos, é justamente na prostituição precária, na prostituição mal remunerada, na prostituição que responde por mais da metade dos assassinatos de pessoas trans em cada um dos últimos anos no Brasil. Né? A gente está falando de coisas muito sérias aqui. Né? A prostituição é esse lugar que abre as portas para nós, né? Mas é o lugar, então, ou seja, um lugar onde a gente pode existir e resistir a uma sociedade que não quer que a gente exista, mas ao mesmo tempo é um espaço de muita violência, um espaço de muita vulnerabilidade. Né? E aí tem algo a mais também que eu sempre gosto de trazer, né? E que é por isso que eu quero que cada vez mais espaços aprendam a conviver com pessoas trans. A prostituição é um lugar que nunca precisou de nenhuma legislação para aprender a respeitar o gênero de pessoas trans. Né? Lá, quando eu chego lá, me perguntam qual é meu nome é Amara e me tratam no feminino. Né? Mas, fora dali, todos os outros espaços precisaram de uma legislação proibindo, né? ou compelindo, ou obrigando essas instituições a respeitarem meu nome e meu gênero. Né? Ali é o único lugar que nunca foi preciso isso. Ali é o lugar que cobra, inclusive, que eu desenvolva a minha feminilidade no limite para que eu consiga, inclusive, ganhar mais dinheiro. Então, tudo que a sociedade me proíbe em outros lugares, ali na prostituição, vão cobrar que eu desenvolva. Isso explica muito por que tantas travestis vão buscar o seu ganha-pão ali também. Né? Ali é o lugar que respeita o nosso gênero, ali é o lugar onde nos deixam ser exatamente aquilo que a gente quer ser, ali é o lugar onde a gente vai estar em maioria também, a gente vai estar com outras figuras que sofreram coisas que nós sofremos, que a gente pode construir um grupo, né? Pode construir alianças, pontes, né? Pode desenvolver saberes.
Então, são essas questões todas que, para mim, são muito importantes, né? Eu vi que já subiu a plaquinha ali do tempo. Queria só fazer um último comentário a respeito da questão do eurocentrismo, né? O eurocentrismo, ele pode falar sobre muitas coisas, né? Então, o padrão de beleza, né? É um padrão muito eurocêntrico ainda hoje, né? Então, a ideia de beleza, né? É um padrão muito cisgênero, é um padrão magro, é um padrão branco, né? E isso impacta na nossa vida, né? Quanto mais esses padrões vigoram, mais difícil é que a gente olhe no espelho e se entenda como bonitas e que a gente goste do nosso próprio corpo. Então é preciso que a gente rompa com esses padrões como uma maneira de a gente conseguir se sentir mais confortável com o corpo que a gente tem também, né? Mas mais do que isso, né? Quando a gente pensa em Europa para a comunidade trans, lá é o lugar que historicamente se constituiu como um espaço de um pouco mais de liberdade para você ser quem você é. Então, desde os anos 70, 80, né, quando a brutalidade policial da sociedade brasileira cresceu muito aqui no Brasil durante a ditadura, é preciso que a gente conte a história da ditadura como uma história de perseguição de travestis, né? Nesse momento, muitas travestis começaram a migrar para a Europa, migrar de forma clandestina, o que hoje a gente chamaria de tráfico de pessoas, mas elas vão do jeito que for, vão devendo rios de dinheiro para a cafetina, acabam se tornando vítimas de situação análoga à escravidão e, no entanto, elas vão, por quê? Porque lá, né, eu lembro de um livro em que isso é colocado, né? Lá a polícia não bate na gente na calçada, é o paraíso. Então a noção de paraíso é um lugar onde você não apanhe da polícia na calçada. É um lugar onde você possa vestir a roupa que você se sente mais confortável, que você vai ter o seu gênero respeitado, que você vai ter o seu nome respeitado, o lugar onde você vai ser tratada como gente, né? Então a Europa ainda hoje ocupa um lugar muito especial no imaginário da comunidade trans, né? E é preciso então que a gente saiba disso e que a gente invente a nossa própria Europa aqui no Brasil, que a gente não precise sair do nosso próprio país para a gente ser tratada como gente. Amara, muito obrigada por todas as suas reflexões, foram espetaculares. E aqui eu fico pensando numa relação que você estabeleceu com a fala da Marcela, que é a questão do corpo. Né? Na verdade, o corpo feminino é um corpo que as pessoas colocam como um corpo público, sim, que as pessoas vão tem o direito de dar opinião, tem o direito de tocar, tem o direito de usufruir, assim como perguntam sobre a maternidade da Marcela, porque são duas mulheres, também não respeitam esse corpo, o corpo trans, porque é um corpo que é feminino, né? Que está no feminino. E aí a gente fica pensando nessa relação do corpo político dentro da cidade, né? De uma coisa que eu acho que a Marcela não sabe, mas, por exemplo, teve um post da Mel, que a Mel escreve que todos os dias ela tem que provar a existência da família dela. E isso me inspirou até para escrever um texto sobre arte, política e resistência. Por quê? Porque o existir é resistir. Né? Cada vez que a gente se coloca no palco da cidade, no cenário da cidade, ocupa a cidade com os nossos corpos, que não são os corpos da heteronormatividade, que não é o corpo que está dentro dos padrões que não sei quem inventou, os padrões inventados, os padrões colocados, a gente está rompendo, tem que resistir para a gente sobreviver. Né? Então, eu acho que essa é uma relação muito forte que a cidade coloca, e coloca com os travestis, coloca com as pessoas trans, porque elas escolheram o seu próprio corpo. Né? É uma opção, elas escolheram a forma de se apresentar e de estar presente politicamente no palco da cidade. Muito obrigada por todas as suas reflexões. A gente volta nas perguntas. Agora eu passo um pouquinho para o Bruno. O Bruno é da Casa 1 e agora o espaço está aberto para você, Bruno. Obrigado, Alexandra. Obrigado, Marcela e Amara, por essas falas também super incríveis que apontaram para lugares muito interessantes e noções de cidade também muito diferentes, assim, instigantes. Queria agradecer a equipe que está envolvida, enfim, da São Paulo Invisível pelo convite.
e por todo mundo, inclusive da técnica que está aqui assessorando esta presença virtual. Queria agradecer a todo mundo, assim, isso é sempre bom no começo. Eu queria pegar um gancho para começar, só uma coisa que me pareceu super interessante da fala da Amara. A Amara falou da Europa como paraíso, e eu sempre lembro muito de uma imagem de que a gente aprendeu a chamar convencionalmente de viajante, mas que eram invasores, assim, um invasor espanhol que chegou, que criou um mapeamento, um cartógrafo espanhol que chamava Antônio de León Pinelo, que ele em 1650 por aí ele faz um mapa, ele tem uma publicação que fala do paraíso no Novo Mundo, e ele cria uma tese inteira falando sobre esse paraíso que ficava na América do Sul, que era regado pelos rios do Amazonas, Prata, Orinoco e Magdalena. Então ele tem toda essa justificativa da presença desse paraíso na Terra para vir invadir, encontrar o paraíso nessa América Latina, assim. É meio interessante essas noções de paraíso, como elas vão sendo atualizadas e como é que elas vão sendo também muitas vezes instrumentalizadas até para essas violências, assim, né? Quando a gente fala também, né, Amara, quando a gente fala dessa Europa que é receptiva para esses corpos, também tem a ver com uma Europa que vai explorar também esses corpos, como fazem desde muitos anos com esses corpos do Sul, né? Assim, claro que são outras as violências que vão permear, né? Assim, eu acho que queria falar um pouco, apresentar um pouco da casa para contextualizar por onde vou falar, assim. A Casa 1 ela é um espaço de acolhida para jovens LGBT, que fica aqui em São Paulo. A gente fica no Bexiga. A gente abriu em 2017 e hoje a gente tem 3 espaços aqui nesse território. Então a gente tem o Sobrado, que é o espaço que a gente acolhe os jovens, que conta também com um espaço de atendimento paliativo para a população em situação de rua, e uma biblioteca, que é aberta e gratuita para todo mundo, que é bem de porta para a rua, assim. A gente tem um espaço que é o Galpão, a Mara inclusive já foi na biblioteca, alguns eventos já aqui no Galpão também. A gente tem o Galpão, que é um espaço cultural, que tem várias aulas. Agora, nesse momento, nesse período de pandemia, a gente está com as atividades presenciais encerradas, mas o Galpão, a gente tem aula desde costura, de dança, de teatro, de inglês, de um monte de coisas abertas e gratuitas para todo mundo. E a gente tem a Clínica Social, que é um espaço de atendimento psicológico, psiquiátrico, de, sei lá, acupuntura, aromaterapia, várias outras terapias complementares que são gratuitas ou a baixo custo e abertas para todo mundo. E a gente sempre vai, por conta do nosso partido também, o partido de trabalho dessa casa, assim, a gente toma como sempre prioridade o atendimento de pessoas LGBTs, de pessoas não brancas, de mães, enfim, a gente tem alguns critérios também para priorizar o atendimento, né? Entendendo que são corpos que muitas vezes vão ter dificuldade de acessar outros espaços. Então, tem algumas coisas que me parecem interessantes do contexto da casa, é que a gente abre logo no começo da casa, nessa casa que é um sobrado de esquina. E esse sobrado, a gente tem uma esquina bastante larga, então tem a biblioteca, tinha uma sala que era uma sala multiuso de aulas e a sala de atendimento paliativo. A gente tem uma calçada muito larga na nossa esquina. E a gente sempre usou muito a calçada, muito. Então a gente sempre ocupou ela com cadeira, assim, dando distância para as pessoas passarem, etc. Mas sempre tinha umas cadeiras ali dispostas, sempre tinha com as portas abertas. Então foi uma esquina que ganhou uma outra vida quando a gente começou a ocupar ela, assim, né? Com esses outros corpos também que frequentavam a casa, que eram acolhidas e acolhidos pelo projeto, enfim. E algum tempo depois da abertura, foi muito interessante que a gente recebeu, a gente ficou sabendo que estavam começando que tinham feito algumas reclamações no Conselho de Segurança da Regional por conta do uso indevido do espaço público, né?
Então, tem uma coisa que é bastante interessante, assim, que essas cadeiras eram usadas majoritariamente por senhorinhas voltando do mercado, que paravam para respirar um pouco, por crianças e por corpos que são e eram, enfim, negros, corpos não hegemônicos, então corpos com outras que usam outras roupas, que performam outro espaço público, que entendem o espaço público e habitam esse espaço de outras formas. A gente está falando de corpos não cisgêneros, não heterossexuais ou não heteronormativos. Então, são outras ocupações de espaço, são outras não só visualmente, mas de um espaço sonoro, de várias e subjetivo mesmo, né? E começaram a reclamar muito da nossa ocupação da esquina, e foi super interessante a gente conceber que um uso não comercial do espaço por corpos que não são autorizados ou não estão dentro de uma norma estruturada da cidade é muito incômodo, né? Então, assim, é uma coisa que incomoda muito, né? O que essa gente está querendo ali, né? Então, eu acho que queria somar muito essa concepção da questão também financeira, eu acho, né? Financeirizada, quando a gente pensa nesses corpos que não são hegemônicos, que não são necessariamente estruturados na norma, existe uma camada também que a gente tem visto cada vez mais evidente nesse debate, que é essa camada também da financiarização, porque muitos desses corpos eles acabam sendo também instrumentalizados pelo próprio capital como uma estratégia de ocupação, né? Então, a gente fala, muitas vezes já falou de pink money, já falou de algumas outras coisas em vários outros contextos, e é interessante a gente pensar que também a ocupação na cidade, assim, ela também tem essa camada, que é fundamental. Enfim, a proposta dessa mesa, eu acho que tem como princípio pensar nessas últimas décadas do século XX. Eu acho que a gente precisa pensar o que foram essas últimas décadas, o que foram os últimos 5 anos, o que foi esse ano, o que foi o último mês, como é que a gente divide esse momento que a gente está vivendo, né? Assim, Hobsbawm, coitado, já ia estar lançando um livro por semana nesse ano de 2020, assim, né? Ele ia estar, que era dessa semana, dia 1º de outubro, que era nova, a gente está inaugurando agora, porque a gente está passando por uma série de mudanças e de evoluções nos debates muito rápida, assim, né? De uma crise dessas circunstâncias de habitação do espaço urbano, de pensar a cidade, de pensar os corpos, que é muito complexa, né? E que não é necessariamente, não tem a ver necessariamente com uma coisa nova. São camadas que vão se sobrepondo e que vão criando um amálgama de violências mesmo, né? De lógicas que são de especulação, lógicas que são de uma espécie de uma coexistência desses sistemas, dessas redes de poder que vão se rearticulando o tempo inteiro, né? Então, tem uma coisa também que a Marcela, eu estou tentando pegar vários ganchos que eu fui pensando na fala de vocês, assim, tem uma coisa que a Marcela falou bastante sobre essas histórias que sempre existiram e que agora têm, de repente, uma chance de serem lidas e serem narradas em primeira pessoa, né? E isso é muito interessante, a gente pensar, inclusive, sobre como a gente, e eu acho que a Mara trouxe isso também, como é que a gente, algumas vezes, ainda que nessa narrativa, a gente reproduz algumas estruturas muito complexas, né? E como é que a gente precisa, o tempo inteiro, entender que a gente faz parte da quebra dessa estrutura, da quebra de uma estrutura de masculinidade, de heterossexualidade, de heteronormatividade e de uma estrutura eurocêntrica. Como é que a gente faz parte dessa quebra, mas a gente também faz parte da sustentação dela, né? Algum tempo atrás eu fui chamado para uma mesa sobre
hipótese de refundação da cidade de São Paulo. E eu achei muito engraçado que me perguntaram isso, como é que seria uma refundação da cidade de São Paulo? E eu falei, gente, uma refundação da cidade só acontece, dessa cidade, dessa sociedade como um todo, ela só poderia acontecer num cataclisma apocalipse maia. A gente vai olhar um para o outro e falar assim, gente, que viagem é essa? Não deu certo isso aqui. E a gente vai todo mundo tirar a roupa, parar de falar, vai todo mundo embora em silêncio, porque inclusive a linguagem que a gente usa, ela é atravessada por sistemas normativos, assim, né? A linguagem, a nossa forma de comunicação, a nossa forma de estar, como a gente acorda de manhã, escova o dente, como a gente corta uma mão para comer no café da manhã. Todas essas lógicas de ocupação, e aí eu estou tentando vincular sempre com a estrutura urbana para pensar um pouco qual que é o lugar desses corpos também. Essa cidade inteira, né, São Paulo inteira, a gente ela é performada a partir de códigos que tem a ver com essa masculinidade, que tem a ver com uma branquitude, que tem a ver com um sistema que é capitalista e que tem a ver com uma lógica eurocentrista de pensar cuidado, de pensar corpo, de pensar habitação, de pensar, enfim, muitas dinâmicas, né, de pensar atravessar a rua, né? E aí o que eu fico pensando, que eu acho que um desafio que é possível, é como é que a gente não de alguma forma não se sustenta em utopias também pré-coloniais, nem cria uma imitação ou cria um duplo de um ideal liberal também de moradia, de vida, de cidade, de dinâmica, né? E essa é uma questão que é muito difícil, assim, quando a gente vai pensar em desamarrar essas masculinidades, desamarrar essas heterossexualidades, essas heteronormatividades. Acho que é importante a gente falar de uma norma que também tem a ver com gesto, que tem a ver com indumentária, que tem a ver com um monte de coisas, e com esse eurocentrismo que nos é estruturante de alguma forma, né? Tem acho que é importante pensar assim que essa cidade, essas sexualidades, elas são um sistema na real de organização, né? Assim, e esses sistemas de organização modernos, as sexualidades, a habitação, a construção, a vida urbana, etc., elas estão todas dentro desses mecanismos coloniais, assim, né? E isso me interessa um pouco, assim, como é que a gente disputa isso e até que ponto a gente entende que algumas contradições vão ser necessárias, né? Acho que a Mara falou um pouco dessa contradição, de como que também como muitos corpos eles vão ser dissidentes de alguma forma, performar dissidências, viver outros espaços urbanos, viver outras habitações, outras coletividades, mas como de alguma forma também reproduzir algumas dessas violências, né? Algumas dessas violências, alguns desses códigos, algumas desses mecanismos coloniais, assim, pensando num balaio meio gigante, né? Acho que até como a gente conta a história dessas masculinidades me parece importante, assim, a gente refletir, né? Que masculinidades são essas? O que significa isso? E o que significa isso não só a partir do meu corpo, mas também a partir das dinâmicas que esse corpo estabelece no espaço, numa cidade, ou como essa cidade também ela foi construída a partir dessa dinâmica, né? Porque posso dizer com certeza que a cidade que eu, Marcela, a Mara e a Alexandra e as pessoas as trabalhadoras que estão aqui também, ou mesmo as pessoas que estão assistindo, as cidades que a gente vive são todas diferentes, né? A cidade que um corpo, que uma pessoa, que Marcela, com duas crianças, vive, é uma cidade completamente diferente, né? Tem uma pesquisadora que chama Lívia Loureiro, que atua bastante aqui na casa com a gente, que é super interessante, que ela fala que quando ela foi mãe, ela começou, e ela é arquiteta, ela começou a perceber como é que era essa cidade de 1 metro a 1 metro do chão. O que vira essa cidade a 1 metro do chão e como ela é horrorosa, assim, como ela é cheia de lixo, como ela é cheia de espinho,
como por exemplo, alguns prédios que antes ela achava feio, que eram os prédios espelhados, como é que esses prédios espelhados, de repente, a 1 metro do chão, eles parecem uma coisa divertidíssima. E o que é que vira isso, né? Como é que é essa cidade a partir de uma outra altura, né? E o que é uma cidade, por exemplo, e aí eu acho que a Mara também trouxe um pouco isso, o que é essa cidade a partir desses outros corpos, assim, né? Porque a cidade que um corpo trans ou travesti vive não é a mesma cidade que o meu corpo branco cisgênero vive, masculino, né? É uma cidade que tem outra dimensão, que tem outra temporalidade, tem até mesmo para falar como é a violência, a LGBTfobia na cidade de São Paulo, a gente vai falar de lugares tão diferentes que talvez a gente tenha que voltar para pensar o que é violência, o que é São Paulo, assim, né? Que cidade que é essa que a gente supõe que está partindo como princípio, né? Então, acho que um desafio que eu tenho me colocado o tempo todo é repensar, inclusive, a partir de que lugares a gente está pensando essas palavras. Então, o que é ser invisível, a partir de quais princípios a gente está falando de invisibilidade, invisível para quem, o que é São Paulo, né? Assim, o que é São Paulo para cada um desses corpos, qual que é a nossa experiência desse lugar, qual que é o tempo de experiência, quais são os espaços de experiência desse lugar. Então, acho que me interessa jogar como questão para a gente debater, eu acho que nas perguntas e afins, é um pouco como é que a gente reconstrói simbolicamente essa realidade, obviamente a partir de outros princípios, mas também mantendo no horizonte que essa mudança estruturante ela precisa ter como horizonte, eu acho que o fim do capitalismo, ela precisa ter o fim dessas estruturas capitalizadas de poder e que se sustentam, né? O patriarcado, a masculinidade, a heteronormatividade, o racismo, o capitalismo. Então são todas as estruturas que se atravessam, né? E se sustentam. Enfim, é isso, gente. 1000 coisas. Bora lá. Bruno, Obrigado. obrigada. Obrigada. Você não ajudou em nada, só trouxe mais inquietude, certo? Eu acho que o pessoal que está assistindo já pirou o cabeção, porque você trouxe muitas indagações. Eu já estou pensando aqui que são Paulo os invisíveis, entendeu? São muitas cidades, porque realmente você tem muita coerência quando você diz, pô, a minha cidade, como mulher preta, né? E como mulher periférica, é diferente mesmo de todas as outras cidades, de outras pessoas que têm outros atravessamentos, que vivem transversalidades. A gente tem realmente aqui nesta mesa e em diversas outras grupos que são transversais, que vivem os temas que a gente coloca e todo dentro do corpo da própria pessoa, né? Então esse corpo político ele está presente na cidade de São Paulo, ele reivindica o seu espaço. A gente tem aí a fala da Marcela, a fala da Mara, a sua fala, quando você fala principalmente, por exemplo, da tomada do espaço em frente à casa, né? Que em São Paulo existe, nas cidades do interior de São Paulo também, bota a cadeirinha ali na frente, conversa com o seu vizinho, conversa com seus amigos. Eu tinha isso na minha infância, acho que várias pessoas já tiveram, e só porque o meu corpo é diferente, só porque eu não sigo os padrões que o bairro do Bexiga acredita que seja o normal, entre aspas, eu não tenho espaço, eu não tenho direito a esse espaço, né? Eu não tenho direito a viver esse bairro do Bexiga. Então, você trouxe muitas inquietações, muitas reflexões. Eu agradeço demais. Eu acho que aqui hoje, essa noite, a gente abriu para muitas perguntas, né? A gente abriu para reflexão, para pensar essa cidade frente às opções que as pessoas têm do seu corpo, da sua vida. E eu penso o seguinte: a gente estava pensando, por exemplo, não precisa voltar, né? 1970, o período da ditadura. Você tem um Estado exercendo uma violência muito grande
em qualquer elemento social que fugisse daquela regra, isso de uma longa tradição do patriarcado, que é cruel. A gente ainda vive essa crueldade e agora a gente está passando por um momento de transformação e que as pessoas que são cruéis acreditam que elas são vítimas, né? E elas estão sendo vitimizadas, porque o mundo ficou chato, porque elas não podem exercer a opinião, e por isso que quando a Marcela fala na internet pode tudo, porque as pessoas se sentem protegidas, porque no embate frente a frente, numa discussão com argumentos, o pensamento conservador não resiste. E outra coisa também que você colocou, que eu achei difícil, então, por exemplo, a dissolução do capitalismo, que realmente os corpos estão imersos dentro do capitalismo. Mas o capitalismo é ardiloso, Bruno. Ele é ardiloso, porque ele vai envolvendo e se transformando e incorporando esses corpos e esse discurso, pelo menos o discurso, dentro do seu dentro do seu status, né? Ele vai, então, o capitalismo é como o diabo, é ardiloso, né? Ele está lá nos detalhes. Então, eu agradeço essa primeira fala de vocês. Chamo aqui o Gabriel para ver se a gente tem perguntas da nossa audiência, das pessoas que estão assistindo. E aí a gente continua aqui o nosso bate-papo. Gabriel, temos perguntas? Temos sim, muitos comentários, pessoal adorando as falas, elogiando cada um, tá bem bacana. Primeira pergunta vai para a Marcela, que é a Gabriela que faz. Marcela, ela está perguntando se a dupla amamentação foi de forma natural, sem nenhum tipo de tratamento hormonal. Comecei a falar sem abrir o microfone, gente. Coisa de mãe cansada já aqui à noite. Existem várias maneiras de fazer o protocolo. Eu, quando fui numa consultora de amamentação que trabalha junto com uma ginecologista, essa equipe nunca tinha feito um protocolo em duas mães antes, né? Eu ia ser a primeira figura a passar por esse protocolo, então o protocolo realizado foi o mesmo protocolo criado por um médico canadense, que foi o cara que criou, de fato, essa indução à lactação. Então, eu optei por fazer com tratamento hormonal, que na verdade é um anticoncepcional, tomei por 2 meses, isso para mexer com estrogênio e progesterona, isso dá pico de prolactina. Paro depois de 2 meses, meu corpo entende que pode ter havido um parto, e por isso ele dá um pico de prolactina de novo, passo a tomar uma medicação que é para o estômago, e o efeito colateral dela é prolactina, e o uso da bomba extratora de leite. Então, o conjunto disso tudo, que durou 4 meses, faz com que eu comece a produzir leite. Eu comecei a produzir leite eu comecei o protocolo com 5 meses da gestação da Mel, comecei a produzir leite com 7 meses da gestação dela, ela levou a gestação até o 9º mês, então quando eles nasceram estava com meio litro de leite congelado. Mas essa foi a maneira com que eu optei fazer o protocolo. Existem muitas mulheres que fazem um protocolo sem o uso, por exemplo, de anticoncepcional, que seria a parte hormonal, só com o uso dessa medicação para o estômago e a bomba de leite. E existem outras mulheres ainda que preferem só o uso da bomba de leite, que seria a forma mais natural de estimular o seio, e conseguem um resultado positivo para a produção de leite. Agora, é importante a gente pensar também a quantidade de leite, né? E isso ninguém consegue saber tanto quando você faz a indução à lactação, né? Eu que não tive a bomba hormonal da gestação, quanto para uma mulher gestante e parturiente. E aí aqui vou me corrigir por conta da fala da Amara, pensando na pessoa parturiente, né? E na pessoa lactante, já que hoje, por exemplo, sei lá, o Theo Brando e tantos outros pais que passaram pela gestação, pela lactação também, enfim, vivem isso. A gente não tem como precisar a quantidade de leite que o protocolo vai produzir. Muito bem, obrigado, Marcela. A Cláudia faz uma pergunta que é para todos, na verdade, aí a gente vê de cada um responder um pouquinho. Ela pergunta que se vocês sentem, com a discussão sobre o gênero mais em voga, de acordo com esse avanço e a piora, na verdade, do avanço do conservadorismo,
onde se encaixam, então, essas discussões de gênero e como trazê-las mais à tona, uma vez que a gente está nessa onda conservadora que assola não só aqui, mas também tem reverberado no mundo? É difícil essa. Quem poderia começar? Eu penso sempre, Gabriel, que a gente tem corrente, a gente tem contracorrente, né? Estou pensando aqui, por exemplo, na parada gay do ano passado, já que desse ano não aconteceu. Ela foi uma das paradas gays com recorde de anunciantes, de figuras ali, de empresas querendo patrocinar a parada gay. A parada tradicionalmente só escolhe 4 patrocinadores oficiais, e nessa parada houveram mais de 4 empresas querendo patrocinar a parada. Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo que você tem uma onda muito bizarra, de fato, de uma repressão, você vem também com uma onda de muita gente. Eu percebo isso pelo perfil, por exemplo, do Instagram. Se você digitasse há 2 anos atrás perfis de maternidade homoafetiva, lésbica ou dupla maternidade, você teria aí, em média, de 10 a 15 perfis. Hoje você tem mais de 150. Nos últimos 2 anos foi exatamente quando, se eu for pensar aí no governo Bolsonaro, quando ele assumiu, e a gente tem, de fato, uma implantação de um governo que mexeu com uma série de coisas, inclusive colocando em voga leis. Por exemplo, hoje, 2 mulheres que fazem uma inseminação caseira não podem registrar os filhos em nome da dupla maternidade. Elas têm que passar por um processo judicial. Isso é um retrocesso que aconteceu após a eleição desse cidadão. Então, eu tenho um olhar sempre muito otimista, tentando me perceber que agora essa luta se faz muito importante, mas é de fato uma luta, porque eu acho que quando a gente pensa que eu estou colocando o meu corpo à disposição de tiro, de pedrada, né, é assustador, mas quando eu penso que eu estou colocando o corpo dos meus filhos, que têm 2 anos de idade, nesse lugar, aí eu não consigo nem medir para vocês. Eu penso bem parecido com a Marcela, né? Assim, a gente está numa onda conservadora, mas também não dá para a gente esquecer que a gente nunca teve esse boom de visibilidade que a gente está tendo agora. Eu gosto sempre de lembrar isso, né? Lembrar um pouco da nossa força, lembrar o quanto a gente está conseguindo se fazer presente em cada vez mais espaços, né? Tensionar debates, o quanto a gente tem conseguido se tornar, inclusive, figuras de referência, né? Nos debates sobre a sociedade como um todo, não apenas sobre a questão LGBT, né? A gente já vê artistas, intelectuais, né? Pessoas LGBTs, sobretudo T's, né? A gente ocupando agora a universidade, a gente vê universidades também, de alguma forma, se mobilizando para garantir a presença cada vez mais marcante de pessoas trans ali dentro do seu interior, por entender que quanto mais presente a gente está, a gente vai transformando esse lugar, né? E transformando para melhor, né? As pessoas que, quando a gente conseguir criar espaços múltiplos, espaços plurais, né? Espaços onde a diversidade de fato se verifica, se encontra, né? A gente vai encontrar pessoas vão sair dali com muito mais capacidade, né? A gente vai acabar não anulando, né, algumas possibilidades, algumas potencialidades. A gente vai, essas figuras vão ter muito mais condições de contribuir para a transformação da sociedade. Eu vejo muitas empresas ainda querendo estipular, né, programas para empregabilidade de pessoas trans, ou para aumento por questões de cotas, né, e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falo quando me chamam para conversar a respeito disso é justamente que isso não é caridade, né? É preciso que a gente tenha isso muito claro, assim, né? Ganha-se muito quando você consegue garantir um espaço plural ali, né? Você consegue ter uma visão de mundo expandida quando você está convivendo com pessoas que sofrem outras questões, que veem o mundo por uma outra perspectiva, e quando você consegue minimamente entender essa outra perspectiva, entender essa outra visão de mundo. Essa coisa de a gente fantasia muito, né, de ir para a Europa, né, expandir os horizontes, né? A gente pode expandir os horizontes aqui também, né, aprendendo a conviver e a conhecer esses outros tantos grupos resistentes e potentes que estão ao nosso redor. Né? A gente se torna pessoas muito maiores também quando a gente sabe estar presente nesses grupos, quando a gente consegue ter intimidade com os debates que eles estão propondo.
É preciso, inclusive, que a gente não fique sempre nesse lugar da passividade, assim, eu não tenho lugar de fala em questões trans, então eu não preciso ir atrás de informação sobre isso, eu não preciso saber como faz esse debate, né? Eu não sei, eu sou um homem cis, eu não preciso saber eu não tenho lugar de fala em feminismo, sabe? Então, ou seja, eu não vou me preocupar em entender a respeito disso, não, sabe? Independente de quem você seja, é preciso que você saia da sua zona de conforto, saia, né, desse lugar onde que você foi habituado, né? Que você está habituado, aprenda a ver o mundo por outras perspectivas, né? Aprenda a construir um conhecimento sólido em relação a outras demandas, em relação a outros grupos. É preciso que a gente faça esse movimento, cada um, né? Cada grupo, né? Para que a gente também tire dos ombros, né, dos indivíduos que vivem aquela violência no dia a dia a pura responsabilidade, a total responsabilidade de lutar contra aquela violência, né? É preciso que a transfobia seja entendida como uma violência cometida contra a própria sociedade, não apenas contra nós. Né? Que a superação da transfobia seja uma decisão do coletivo, não apenas de pessoas que sofrem com isso. Assim como a misoginia, assim como o racismo, assim como a LGBTfobia, o capacitismo e outras tantas questões que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Gente, eu acho sempre difícil falar depois de Amara, porque é sempre muito maravilhosa e sempre me contempla bastante em muitas coisas, assim. Eu acho que ela também falou uma coisa que acho essencial, assim, o problema e esses problemas que a gente está apontando, eles não são individuais, eles não são da esfera do privado, a superação desse patriarcado racista e capitalista, ela deve ser coletiva, porque uma das estruturas mais ardilosas, como diz a Alexandra, e eu acho maravilhosa essa palavra para usar nesse contexto, assim, uma das coisas mais ardilosas são do capitalismo é que ele vai criando essas estruturas neoliberais de sustentação dos seus próprios tentáculos, que envolvem, por exemplo, a responsabilização do indivíduo pelos problemas, por exemplo, ecológicos, pelo racismo, pelo patriarcado. Então, como se a solução fosse a criação de consciências individuais, né? Quando a gente precisa realmente reconhecer que essa superação ela não tem outra saída que não seja coletiva, né? Não adianta eu criar uma consciência individual de separar o meu próprio lixo quando a gente olha, por exemplo, grandes empresas multinacionais destruindo estruturas hídricas inteiras, né? Assim, a gente precisa falar sobre essas questões todas dessa estrutura, desse esgotamento, inclusive de uma estratégia dessa estratégia que a gente está inserido, política, assim, da estratégia democrática, popular, neoliberal das últimas décadas, que ela não dá conta mais da complexidade das questões. Quer dizer, nunca deu conta, mas agora ela se torna... A gente está escutando cada vez mais, por mais pessoas, essa concepção de que ela não dá conta, né? Também acho que a gente está cada vez mais vocal, cada vez as pessoas têm falado mais, relatado mais em primeira pessoa, inclusive, que é fundamental, assim, que as pessoas façam esses relatos e que relatem a partir de seus próprios lugares, a partir dessas experiências particulares, essas violências, para que a gente consiga conceber saídas que são coletivas, né? Acho, Alexandra, que é tudo muito ardiloso, mas a gente precisa ter isso no horizonte, porque aí eu acho que a gente também concebe as nossas estratégias de luta presentes, né? Uma coisa também, enfim, entendendo que a gente está num sistema que está no limite do seu esgotamento completo, mas a gente ainda está nessa lógica curto, médio prazo, a gente ainda funciona até longo, de certa forma, a gente ainda está num processo democrático, representativo, a gente está num ano eleitoral, a gente entrou agora num período de eleições, assim, é importante lembrar que iniciativas como, por exemplo, Me Representa, Mulheres Negras Decidem, Voto LGBT, existem várias iniciativas que vão falar de processos eleitorais, e quando a gente fala de ocupação de espaços, como a Mara bem lembrou,
A gente hoje, de 513 cadeiras, a gente tem um deputado federal que é declaradamente LGBT. De 81 cadeiras no Senado, a gente tem um senador que é declaradamente LGBT, que não, né, assim, são um corpo dentro desse conjunto de pessoas. A gente ainda tem que estar longe, a gente ainda tem que lutar muito para conseguir disputar para conseguir entrar numa disputa efetiva dessas políticas, né? Enfim, acho que, nossa, muitas coisas. Obrigado. Então, só para complementar também, eu acho que realmente abriu uma. A gente está num momento de transformação de possibilidades que se abriu. Não tem, sabe, assim, não tem onda conservadora que coloque de volta, porque as pessoas se libertaram de normas que prendiam e não voltam, entendeu? Não tem essa questão. O processo reacionário, a reação é muito forte. A gente tem que viver isso e muito violento, porque quanto mais eles percebem que perderam espaço, né, que perderam esse jogo, que podem perder esse jogo político, mais a reação é mais forte, mais agressiva e mais violenta. Então, é realmente ser um corpo de resistência, um corpo de existência e de resistência. Eu acho que é isso. O Gabriel não me perguntou, mas eu estou aqui respondendo junto com a pergunta de todo mundo, né? Que eu me incluo nessa discussão porque eu também faço parte de um coletivo. Eu penso exatamente também como o Bruno. A gente tem que ter a nossa consciência individual, mas também trabalhar para esse coletivo, para a transformação desse coletivo. Agora, Gabriel, tem mais alguma pergunta? Tem, justamente nessa toada que o Bruno falou das eleições, dessa representatividade, a pergunta é da Tissa. O Brasil é notoriamente recordista em violência contra LGBTIQI+, a gente sabe. Como enxergar nos candidatos que hoje se apresentam para nós e que caminho talvez tomar para que a gente entenda das políticas públicas ou pela sociedade civil, para que a gente freie um pouco essa tão triste estatística que a gente tem aí no Brasil. É super difícil, né? Mas é a gente entender se a gente então vai atrás de candidatos que tenham de fato essa bandeira e ao mesmo tempo já apliquem essa bandeira, né? Uma vez que é fácil nessa época do ano a gente levantar questões e prometer coisas, como a gente sabe muito bem. Então, pessoalmente falando, acredito que a gente teria que olhar mais para quem já pratica esse tipo de ação antes até do período eleitoral, né? Olha, eu consigo responder aqui por mim de forma muito pontual. Eu tenho recebido muitos convites de candidatas a vereadora para montar rodas sobre maternidade lésbica, em que essas vereadoras fazem pré-candidatas, né? Apenas um papel de escuta sobre quais são os dilemas, as questões, os problemas que a gente vive em relação a leis e políticas e que podem ser transformadas quando elas ocuparem essa cadeira, se ocuparem essas cadeiras. Então, eu tenho aceitado todas as conversas e tentado fazer aí essas organizações de escuta, porque eu acho que esse pode ser um caminho, pelo menos essas pessoas, quando vencerem, se vencerem, elas sabem o que a gente está pedindo, porque me cansa também um pouco essa bandeira levantada de falar, eu vou lutar pelas causas LGBTQIA+. Você sabe quais causas são essas? Você sabe sobre o que a gente está pedindo, o que a gente está lutando? Você sabe o que é uma mulher que não tem dinheiro para pagar uma fertilização in vitro, o SUS que não aceita um casal de mulheres como solicitante de fertilização in vitro porque diz que ela tem um útero saudável e, portanto, ela pode engravidar de outras formas, ela não depende do Sistema Único de Saúde. Uma mulher que faz uma inseminação caseira e não poder registrar seus filhos em nome de duas mulheres, a não ser por um processo que custa o mesmo valor de uma inseminação artificial dentro de uma clínica. Será que esses candidatos têm noção de que lutas são essas que a gente está buscando e está enfrentando? Então, eu tenho tentado fazer com que essas lutas cheguem aos ouvidos desses candidatos, agora não mais pré-candidatos, né? Falei errado porque já abriu o período eleitoral, mas para que, se vencerem, consigam de fato representar
essas nossas lutas dentro de vereadores ou deputados, enfim, tudo aquilo que puder ser ouvido por nós. Eu acho essencial, assim, eu acho que a Marcela falou uma coisa que é isso, a gente está... será que eles sabem quantos somos, assim? Será que as candidatas e candidatos efetivamente sabem quantos somos e quão diferentes somos, quantas pautas diferentes são levantadas e necessárias, né? De serem reconhecidas, né? Eu acho que, de novo, é super importante acompanhar as plataformas de movimentos sociais que têm levantado as pautas, que têm feito questionamentos desses e dessas candidatas. A gente está cada vez mais mudando um modelo, e eu acho isso incrível pelas candidaturas coletivas. As candidaturas coletivas têm feito ações e articulações super interessantes, que são bem de hackeamento do sistema, então entra um monte de gente para pensar, às vezes, pautas diferentes, inclusive. Então, eu acho um pouco interessante a gente ficar atento a isso. E, assim, eleição, ela acontece absolutamente em todo o momento, assim. A gente vive, enquanto a gente estiver vivendo em cidade, enquanto essa grande ficha não cair, a gente abandonar a cidade, for todo mundo embora em silêncio, a gente vai estar vivendo um processo eleitoral. Então, assim, agora, neste minuto, dia 1º de outubro, às 20 horas e 30 minutos, estamos passando pelo processo eleitoral de 2022, inclusive, né? Então, a eleição, ela não para, ela está em constante processo, porque os candidatos que a gente votou nas últimas eleições estão atuando, e a gente sabe o que eles estão fazendo, a gente sabe que essas pessoas estão votando, a gente sabe pelo que estão votando, pelo que estão arguindo nas suas bancadas, né? E esses candidatos que a gente está votando, está conversando, está escutando agora, a gente vai acompanhar nos próximos 4 anos, a gente vai entender e falar: oi sumida, lembra, eu estava naquela conversa em outubro de 2000, nem sei que ano que mais é hoje, gente, 2020, eu estava naquela conversa, você lembra? Assim, dia 1º de janeiro, sabe? Dia 2 de janeiro de 2021, a gente tem que estar lá, apurrinhando essas pessoas, tem que estar, assim, eu acho que a gente tem que ser insustentável. Eu acho que a minha dica para mudança e para mudar este sistema por esta via é ser insustentável de chato, assim, nem chato, insustentável no exercício dessa noção de democracia, assim. A gente vai estar lá e vai falar: oi, Mori, tava com você naquela mesa, eu tava com você nessa conversa, e eu lembro que você falou isso, cadê? Né, assim, porque a gente aprendeu e a gente aprendeu a praticar essa forma, essa coisa do voto e depois do abandono, né, do exercício da política. Então, eu acho que a gente precisa reconfigurar essa nossa noção de exercício da política, e de exercício da política também falando de habitação nesse lugar que a gente está, nessa cidade que a gente está, nessa vizinhança que a gente está, nessa moradia, enfim, é um pouco isso, assim, que eu fico pensando o tempo todo, de como é que a gente retoma esse exercício para o cotidiano, assim, e de ser insustentável. Eu acho que a palavra é essa, assim, para ser insustentável com essa gente ardilosa e com essa política, com esse sistema que é ardiloso. Não, tem uma coisa que é muito séria, né? Que se a gente não tentar ocupar esses espaços, vão ocupá-los e vão usá-los para tentar frear e inviabilizar as nossas conquistas, né? Então é preciso que a gente dispute esse lugar da política, sim. É preciso que a gente não abra mão dele. É preciso que a gente conteste, inclusive, essa narrativa, né? Que afasta as pessoas da política, que faz com que elas acreditem que não é do âmbito delas, não interessa a elas, que vai ser sempre a mesma coisa. É preciso que a gente dispute isso, né? Porque quanto menos a gente acredita na política, mais esse espaço vai ser usado para imobilizar, engessar, né, as transformações e engessar as coisas. Então, é muito importante que a gente dispute, né? Eu fui candidata em 2016, né? Tentei ser vereadora em Campinas, na minha cidade, agora estou morando em São Paulo, e aí decidi também que eu não ia mais participar de eleições depois disso. Assim, estava ainda cogitando em 2018, mas cada vez eu tenho me afastado um pouco mais, porque também eu estou entendendo que, assim,
existem muitas formas da gente disputar essas transformações da sociedade. A política não é a única delas, né? É preciso que a gente também leve isso em consideração. Então, agora, por exemplo, por um tempo, eu estava achando que era importante a gente ir em todas as palestras que me chamassem, ir em todos os eventos, conversar presencialmente com todo mundo, né? Mas em algum momento também eu comecei a perceber que eu não estava mais dando conta de estar presente em tantos espaços, de estar tão exposta, estar com o meu corpo tão visível, estar recebendo eu as pedradas, né? E aí, nesse momento, eu estou tentando me resguardar um pouco mais. Até achei que a pandemia me ajudou nesse ponto específico, assim, né? Porque ano passado eu estava cheguei num momento de extremo desgaste, assim, num desgaste mental. Não sei como é que eu cheguei no final de 2019. E aí, 2020, eu tinha me prometido, né, que esse ano eu seria mais escritora do que militante. E aí veio a pandemia para me obrigar a levar a sério a minha promessa, né? E então estou tentando fazer isso acontecer, né? Estou escrevendo muito, estou tentando usar um pouco mais esse tempo extra que agora surgiu, que a gente fica trancado em casa, então a gente não gasta tanto tempo em transporte público, não sei o que lá. Então acaba que você fica mais tempo em casa, estou tentando usar isso, né, para estudar, né, para escrever, né, para tentar disputar transformações da sociedade em outra temporalidade. Também, porque também nem tudo é para ontem, nem tudo é possível que a gente mude para ontem. Algumas transformações só vão ser sentidas daqui a muito tempo e faz parte também, né? Por mais que a gente precise de coisas para ontem, né? A questão do clima, a questão da isso, né? O lixo, né? A questão energética, né? Poluição, né? Tudo isso é para ontem, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar o que é possível, o que a gente dá conta, né? E entender também que algumas transformações elas não vão se dar da forma como a gente quer e que podem acontecer por outros meios. E eu estou voltando então a acreditar muito na literatura, no papel das artes em geral, mas no meu caso na literatura. Estou querendo escrever, né? Estou querendo jogar tudo isso que eu tenho na cabeça, assim, né, dentro do papel e deixar o livro, as pessoas baterem no meu livro, não mais em mim, assim, né? Então, ou seja, elas vão se digladiar com o meu livro, deixa ele aí levando as porradas, deixa ele sendo discutido, né? Não tá tão nos holofotes, assim, né? Então, é mais fácil às vezes discutir com o papel, né, do que com a pessoa viva, porque como a Marcela estava falando, né? Cada post, cada divulgação que tem com a nossa cara, com o nosso nome, vai vir ali uma enxurrada de ódio que às vezes não dá para dormir depois, né? Eu quero conseguir dormir depois, eu quero conseguir acordar no dia seguinte, eu quero continuar acreditando, inclusive, tendo esperança na humanidade, né? E aí, nesse momento, para ter esperança, eu estou focando nesse meu trabalho como escritora, né? Estou tentando ativar esse modo escritora e aí jogo meu livro e deixo que ele vai resolvendo o que ele for capaz de resolver também, né? O que ele não for capaz também faz parte. Mais alguma pergunta, Super. Gabriel? Não? Acabou? Tá. Bruno, você quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou aqui, eu vou dar as últimas palavras aqui, encerrando a nossa roda de conversas. Eu quero muito agradecer o relato de todos vocês, a experiência de todos vocês, a consciência política de vocês, todas as questões que a gente abordou. Amara, eu acredito firmemente no papel transformador da arte, por isso por isso essa discussão aqui dentro, né, essa oportunidade de a gente estar no Museu da Cidade, discutindo essas questões, tendo uma artista escutando a gente. O nosso discurso vai ser também um discurso visual, e esse discurso visual vai chegar pela subjetividade às pessoas para também ser um fator de transformação, porque às vezes só o escutar e só o refletir não adianta para a transformação. A gente precisa chegar na emoção, a gente precisa ir pela subjetividade. Então, o seu livro, o livro da Marcela, eu sei que o Bruno está também constituindo aí uma tese.
um estudo acadêmico. Então, esses discursos transformados em conhecimento, sabe? Em aquisição de conhecimento. E todas essas pessoas com corpos que não estão dentro desses padrões que foram colocados por sei lá quem e não sei quando, todos esses corpos rebeldes, que a gente pode chamar assim, eles só querem o direito à vida, a uma vida, ao direito à sobrevivência, à existência, à resistência, à luta, ao amor, porque no final das contas, todos estão unidos pela essa questão da empatia e pelo amor. Então, quando a Marcela coloca assim, olha, a minha família é constituída de amor, e todas as pessoas que aceitam os seus corpos e que estão aí presentes, elas têm essa condição do amor presente, entendeu? É difícil de transformação? É. A gente vai passar por momentos difíceis, a gente mesmo tem que desconstruir coisas que são colocadas e inseridas dentro de nós, e esse é o processo de desconstrução que é difícil? É. A cidade também contribui para essa construção e desconstrução? Também. E dentro do Museu da Cidade de São Paulo, é esse espaço de reflexão, sabe? Esse espaço meio do território livre, onde a gente pode fazer esse tipo de reflexão. Então, eu quero agradecer demais, assim, demais mesmo, a presença de vocês, da Marcela, do Bruno, da Amara. Quero agradecer o pessoal do Museu da Cidade, em nome em particular, o Henrique Siqueira, que é o chefe de curadoria, que proporcionou esse espaço, ao pessoal da produção, a Tissa, as pessoas que já estão acompanhando esse debate, esse é o terceiro, né? E amanhã a gente vai ter já convido todo mundo aqui para o outro debate, que é uma outra questão da cidade de São Paulo, que é êxodo, imigração e refugiados. A gente quer descobrir aí qual que é a diferença desses termos, por que, então, nordestinos, qual é o papel dos nordestinos, qual é o papel dos judeus, qual é o papel dos japoneses, dos italianos, dos africanos, dos bolivianos, que constituem essa cidade de São Paulo também, que também estão aí dentro desse território de ocupação e de disputa que é a cidade de São Paulo. Aqui eu me despeço de todos. Demais, o agradecimento demais a Marcela, a Mara, a Bruno, vocês são sensacionais, as experiências de vocês são bárbaras, e assim, a gente não deu conta do tema inteiro, mas a gente vai ter desdobramentos, isso aí, eu espero, e a gente se encontra de novo. Beijo para todos, boa noite, bom restinho de noite para vocês todos.